cobrar de amor e luz. Possa eu acompanhar teus passos, pois entre seus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Que Jesus te cubra de amor e luz. Possa eu acompanhar teus passos, pois entre seus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Um mecânico a rolar aqui. Pessoal, fazer uma pausazinha aqui. Eu vou pôr um som para rolar enquanto isso, beleza? Não, vou fazer uma pausa. Ai.
Sim. Claro. Boa noite, meu caríssimo. Como é que você tá? Bom demais? Joia. Nada, que isso. E aí, tá tudo bem? Joia. Você vai querer ligar o instrumento? Não, ele tá sem bateria. Ah, tá. Ah, não, tranquilo. Quer usar? Você tem? Ah. Pode ir lá? Boa noite. Tá meio direitinho, pode ser máscara sem máscara, não. Claro. Bom, para quem não nos conhece, Aqui. né, eu sou o Guto, essa é a Paulinha. Nós somos irmãos consanguíneos, né? E agora também a gente está abraçando a oportunidade de poder usar a música como instrumento de edificação de todos nós na condição espiritual. Ok, então nós vamos tocar duas músicas para vocês. Deixa eu só espetar você aqui. Nós vamos tocar duas músicas autorais. Uma pessoa que já conhece. A primeira em homenagem a Chico Xavier. O que dizer de um homem bom que emprestou seu corpo para o bem, que deu a voz aos do além para trazer lições a todos nós, com humildade em seu fazer, dedicou-se além do seu sofrer, trouxe a luz em plena doação, tocando as fibras do nosso coração. Chico Xavier, onde estiver, minha gratidão pelo que fez, pelo que és, tantas mensagens de consolação. Chico Xavier, onde estiver, minha gratidão ao mensageiro de luz, ao emissário de nosso Jesus, ao mensageiro de luz, ao emissário de nosso Jesus. Agora nós vamos tocar uma canção que a gente fez, inspirada numa passagem bonita do Evangelho, o encontro de João Batista com Jesus. Essa música se chama Nas Águas do Jordão.
tempo, eis-me aqui. Voltei para esse encontro, meu amigo. Abri meu coração, antevejo o porvir. Tudo está pronto, podes vir. Preparei tuas veredas, renasci. Sou servo do amor que há em ti. Abri meu coração, festejo existir. Tudo está pronto, podes ir. Sou a voz que clama no deserto. O Elias redimido em regresso dos filhos de Deus. Sou a promissão, batizo nas águas do Jordão. Sou a esperança dos libertos. O reino de Deus está bem perto. Vivam com amor, resiliência. Jesus é a vossa salvação. Persistam no amor, exerçam o perdão. Jesus é a paz, é a mansidão. Bom, nós vamos cantar agora uma canção em homenagem a Paulo de Tarso. Nossa, cara. Nós somos uma dupla, mas eventualmente um trio, sabe? O terceiro componente do nosso trio está aí sentadinho, virou pra gente e falou assim: eu não vou tocar hoje. Deixou a gente na mão, né, Miriam? Não. A luz divina cegou o seu olhar e apagou o orgulho que era rei. Já não sabia mais no que acreditar. Já não servia mais seguir a própria lei. O mundo novo pôde ver em seu olhar, e o coração renovou a sua luz. A vida nova despertou em seu tear, e a sua existência ficou plena de Jesus. Serás amigo, meu caro Saulo, farás por mim o que não faço. Como Paulo voltarás do meu amor, pela vida e caminhos onde for. Como Paulo voltarás do meu amor, eu serei para sempre o seu consolador. Como Paulo voltarás do meu amor, eu serei vida e caminhos onde for. Como Paulo voltarás do meu amor, e eu serei para sempre o seu consolador. Obrigado pela paciência. Boa noite a todos.
nossa irmã Sandra Osório, ela vai dar continuidade à nossa... Esse é meu. Oi. Vem cá. É assim? Como é que é isso aqui? Vem cá. Você anda comigo. Põe por microfone. Põe em cima. Isso, põe. Põe não. Isso. Põe esse aqui. Vou pegar minha mão. Eita. É do lado contrário, né? Segura aqui. Sim. Aqui é essa tremedeira. Isso. Vamos ver. Um artista como você, não vergonha. Boa noite. Som. Som. Boa noite, gente. Para a gente é uma alegria estar aqui com vocês de novo, né? A gente agradece o Eurípides Bassanufo também, que é ligado à arte, os mentores da casa, o convite, né? E esse aí tá melhor? Parece que é tanto que esse... Tira aqui. E eu vim trazer 3 músicas especiais, que são novas. E uma companheira, uma amiga muito querida nossa, evangelizadora infantil, que passou pela dificuldade da saúde mental. E a gente combinou com ela que ela ia vencer pela arte. E trouxe 3 músicas maravilhosas, então eu tenho que dividir com vocês, né? Eu já encomendei uma de gratidão, então ela já fez umas 3. E é a primeira que eu vou trazer para vocês, tá? Normalmente eu toco no violão, mas essa vai ser violão. Grata sou, grata estou, meu mundo mudou. Quando o sol brilhou, iluminou meu ser, me vi viva e cheia de oportunidades. Gratidão ao mundo, gratidão à vida, gratidão ao sol. Vamos agradecer. Olhe para frente, para o lado, olhe para trás. Olhe o tanto que caminho. Em cada momento, nos fáceis ou nos tormentos, você venceu. Gratidão, retribuição, seja luz para cada coração. Gratidão, retribuição, respire, deixe fluir, o novo surgirá mais brilhante, o dia será florido, o coração acalmará e o amanhã surgirá como uma flor a brotar. Seja flor, seja luz,
Gratidão sempre, gratidão sempre, gratidão sempre. Gratidão sempre, gratidão sempre, gratidão. Essa foi uma. Sandra, você precisa cantar para nós Ave Maria. Ah, a próxima chama Ó Meu Pai. Se der tempo eu trago, tá? Pode ser a terceira. Meu Pai, sou fraca, mas quero ser forte. Não tenho asas, mas quero voar. Não tenho ouro e nem prata, mas quero mundo. Tenho a dor que me acompanha, mas quero vencê-la. Tenho o coração apertado, mas quero ele livre batendo. Quero os meus pés livres, mas me prendo nos lodos da ignorância. Quero muitas coisas, mas quase não faço. Oh meu Pai, me ajude a me ver borboleta, a voar mais alto que pareça. Oh meu Pai, meu querido Pai, que da lama que estou nasça o mais lindo lírio branco como a paz. Oh meu Pai, meu amado Pai, que meu espírito se liberte das paixões e me conduza à redenção. Oh meu Pai, sou teu filho, me embale, me console, me conduza à terra firme. Que meus pés possam sentir esse chão, essa segurança, que minhas asas batam com vontade, elevando minha alma às mais lindas vibrações, que eu chegue ao topo do Gólgota e te enxergue de lá, como serei visto por ti. Que meu lamento seja apenas um canto pra me lembrar de um passado que se foi e acreditar no futuro que chegou. Obrigada, meu Pai, meu amado Pai. E para terminar, vou ter que trazer a Maria, né? Vou pegar aqui, peraí. Vamos ver se dá.
Ah, já tá. Vamos ver se vai ligar. Pode ir plugar? Pode. Deixa eu pegar a cola. Maria, Mãe do Nazareno, Mãe do Redentor, pede a Deus por nós em teu louvor e pede a Deus também bênçãos, luz e amor para os que padecem, os que padecem grande dor. Salve Maria, salve Maria, Maria, salve Mãe Santíssima, salve Mãe Puríssima, luz do eterno bem, rogai por nós, rogai a Deus por nós, por todos nós. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo à Casa do Caminho, Casa de Eurico Batalô. Não é Santo Dumont, não. Você clica assim, mas porque já vim me perguntando aí. Né? Então, seja muito bem-vindo. É uma alegria imensa. Tem muita gente que está vindo pela primeira vez a nossa casa aqui. E a gente apoia o coração, não só nós encarnados, quanto a espiritualidade. Então, muito obrigado. Hoje nós temos um tema interessante e uma pessoa também bastante interessante, que se vocês tiverem a oportunidade de ver os vídeos dela, né? Pode ter esse vídeo dela, a oportunidade que ela tem, ela
Espalhar dois aqui. Tá ótimo. Para nós, grande valia. E a gente vai fazer uma prece aqui, para que a gente possa passar, aproveitando as vibrações das músicas, para que a gente possa dar continuidade. Mas antes disso, quinta-feira nós temos aqui, aparece, às 20 horas, é o PDSOL. Muitos de vocês já devem conhecer. E o tema vai ser a construção da paz. Muitas pessoas, né? Construímos a paz. E então, é uma grande oportunidade para que vocês repitam isso na presença aqui às quintas-feiras. Tá bom? Sintam-se convidados e abraçados. Então, você faria a prece para a gente, por favor? Eu não sabia que era você. Vamos todos serenar os nossos corações, os planos elevados da vida, agradecendo a Deus, a presença suprema, por mais esse gesto de bondade infinita, que concede a todos nós, encarnados e desencarnados, a alegria do encontro, espírito fraternal. Jesus possa inspirar os nossos corações nessa noite, abrir as portas dos nossos sentimentos mais íntimos, para que possamos ser tocados pela mensagem do Brasil e sermos fiéis multiplicadores deste ideal. Querida de nossa vida, todos os mentores, todos os que assistem ao trabalho desta casa, possam também receber de nossa parte a alegria de Deus conosco mais. Que seja luminoso esse dia, que seja muito proveitoso para todos nós, esses instantes de paz e fraternidade. O Will agora vai falar um pouquinho, inclusive apresentar a nossa companheira. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, espíritas, não espíritas, meus amigos, minhas amigas, eu estou muito emocionado porque foi muito difícil promover esse evento. Então, eu gostaria de agradecer a todos profundamente por estarem aqui conosco, agradecendo ao nosso mentor espiritual, Euripides Garçanu, a toda a irmandade espiritual dessa casa que nos acolhe há cerca de 2 anos. Eu gostaria, neste momento, de me dirigir à Virgem de Nazaré, pedir que abençoe a Chile, que abençoe todos vocês. Muito bem-vindos, muito obrigado a todos. Que Jesus abençoe a cada um dos seus corações. Viva Cristo, nosso Senhor. Ah, tá aqui, ó. Aqui. Até esqueci. Como diz outro. Estamos te levando. Esse aqui é um irmão muito querido nosso, Gersinho. Vem, filhinha, já é. Prazer em conhecer. Coloca esse aqui. Deixa eu colocar. Não, pode deixar com o meu peça. Invadir essa privacidade aqui. Aqui, pronto. Deu? Boa noite. Não sei pra onde que eu olho. Boa noite. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô muito animada. Vou falar por que eu tô animada. Porque eu amo Belo Horizonte, amo Minas Gerais. E voltar para essa cidade foi um motivo de grande alegria. E muito feliz em ver todos vocês aqui. Eu sempre peço que a luz fique acesa para eu tentar memorizar as pessoas, porque se eu encontro na esquina eu quero reconhecer, né? Porque eu fico muito feliz com a presença de todos vocês, porque às vezes a gente acha
que milagre é algo assim, nossa, lá do século passado. Milagre é algo mirabolante. A gente se conhecer, nossas vidas cruzarem, né? É um milagre. Porque a gente vive a todo instante essa correria da vida moderna, com tantos afazeres, com tantos compromissos, e vocês escolheram numa terça-feira à noite vir para o Centro Espírita. E eu escolhi sair lá de Floripa, Santa Catarina, onde eu moro, para vir aqui conhecer vocês também. Então eu falo que esse encontro ele já é um grande presente. Eu sou Shirley Venâncio, moro em Floripa, Santa Catarina. Alguém conhece Floripa? Ilha da Magia. Gente, tá nevando lá agora. Eu vim pro verão, tô feliz da vida, que tiramos uns 3 dias no verão. Eu moro em Floripa, eu sou escritora, palestrante espírita. Eu assumi um compromisso com a espiritualidade de levar um testemunho em formato de palestra, que é o que vocês vão conhecer hoje, chamado Da Ansiedade à Iluminação. É um testemunho de cura, de fé e de transcendência. E eu assumi esse compromisso de levar esse testemunho ao maior número de centros espíritas, ao maior número de pessoas. Quando eu disse sim para esse espírito, há quase 4 anos atrás, eu não tinha ideia do que era esse sim, né? Ao maior número de centros espíritas não tem meta limitada, né? E vai, mas tipo, eu achei que ia me aposentar cedo agora que comecei. E com isso eu passei a viajar o Brasil todo e outros países, não estava nos meus planos jamais, levando esse testemunho. E o que é um testemunho? É algo que a gente viveu para contar. Então, um pouquinho diferente das palestras que a gente está acostumada, que é baseado num livro, num estudo, né? Em alguma teoria, hoje vocês vão ouvir histórias. São várias histórias que eu venho contar. E essa história só faz sentido se a gente for para casa com alguma reflexão, né? Com alguma inspiração, com relação à nossa vida. E esse testemunho, eu falo sobre o meu caminho de cura da ansiedade e sobre fé divina, confiança na espiritualidade. E aí, como eu sei que o pessoal de Belo Horizonte é muito participativo, e pra gente ficar bem acordado aqui, ninguém ficar com sono, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Não tenham vergonha de interagir, a gente precisa da participação até pra gente compreender um pouco melhor o assunto. Quem aqui tem ansiedade ou conhece alguém que tem ansiedade? Levanta a mão. Os 2 braços, pode ser? Olha lá, olha lá. Vocês tinham que ver, gente. Todo mundo levanta a mão. Eu falo que quem não levanta a mão é porque ficou com vergonha. Porque eu duvido que não conheça alguém, né? Conhecer um vizinho, uma amiga, um parente que tem ansiedade. E por que eu venho falar de ansiedade num centro espírita? Porque o nosso Brasil, ele é o primeiro lugar no ranking mundial, segundo a OMS. É o país que mais sofre com ansiedade no mundo. E a ansiedade está sendo normalizada. Ai, normal ter ansiedade, Shirley. Eu escuto direto. O seu de cá está sem som. Tem um botãozinho nele. Aperta esse botãozinho. Aperta ele e deixa apertado. Aí. As pessoas falam, é normal ter ansiedade, com tanta modernidade, como é que não vai ter ansiedade? A gente está normalizando, meus amigos, uma doença. E o normal é viver em paz, só que a gente não está mais entendendo isso. A gente está deixando a modernidade, o caos, tomar conta da nossa vida. E o que tem de tão ruim o Brasil ser o número 1 do mundo, segundo o OMS, é o país que mais sofre com ansiedade? O fato da gente não olhar para essa doença, porque é uma doença, não buscar ajuda, achar normal, a gente acaba desencadeando várias outras doenças, como foi o meu caso. E por que eu falo disso com tanta segurança e com tanta categoria? Porque eu tinha ansiedade no nível emergencial, hard eu falo. Tomava um monte de remédio de tarja preta, fazia tratamento psiquiátrico, fazia tratamento psicológico, vivia com Rivotril no bolso, achava impossível me curar. Quando alguém dizia, mas um dia tu vai ficar boa, eu pensei, não tem como ficar boa. Eu me curei, e como que eu não vou falar sobre isso? Se a pessoa que achava impossível e vivia um caos mental. Na época que eu tinha ansiedade, eu sofri por longos 8 anos da minha vida.
Não ouvia falar na internet, não ouvia vídeo, não ouvia nada, não tinha matéria, eu não ouvia falar de sintomas, como é que buscar ajuda. Eu não sabia que o que eu vivia era ansiedade no nível emergencial. Então, é importante a gente sair daqui hoje, já que todo mundo levantou a mão praticamente, mais esclarecidos a respeito dos sintomas, como buscar ajuda, o que fazer. E aí, como a maioria de nós aqui levantamos as mãos, né? Quase todo mundo levantou a mão, a gente precisa falar um pouquinho sobre os sintomas. O que sente quem tem ansiedade? Um de cada vez. Não precisa brigar para falar. Palpitação. Palpitação, ótimo, amigo. O que mais? Desespero. É bom a gente falar, porque às vezes o colega do lado está sentindo a mesma coisa. Taquicardia. Parece que vai infartar, não é? Dá uma aceleração, uma palpitação, né? Impaciência. Tristeza, insônia. A gente deita para dormir, mas é tanto pensamento, tanta coisa para se preocupar que não consegue dormir, né? O que mais? Irritabilidade. Falta de ar. Perfeito. Distúrbios alimentares, é isso mesmo, eu sempre falo. A gente tem uma vontade de comer porque acha que vai dar um alívio, né, naquela ansiedade. Ou o inverso, é uma angústia, uma agonia que a gente não consegue nem comer. Alergias, queda de cabelo, dor de estômago, gastrite, psoríase, rói unhas, a perninha fica batendo o tempo todo. Daí eu brinco que nessa hora todo mundo para de bater a perna. Ninguém tem ansiedade. Crise de ansiedade, desmaio, náusea. Enfim, são inúmeros os sintomas, né? Eu estou falando alguns, mas cada organismo reage de uma forma. Mas em algum momento, vocês já pararam para pensar por que a gente sente tudo isso? Eu também nunca tinha parado para pensar. Até 2020, quando certo dia eu decidi me curar da ansiedade. Sabe por quê? Eu fiz uma reflexão assim. Meu Deus, eu não era essa pessoa, eu era tranquila, um dia de cada vez. Como que eu fui ficar desse jeito? Daí, sabe quando a gente pensa assim, que dor de estômago, o que será que eu comi? Foi a coxinha, a fritura? Eu pensei, o que aconteceu? E aí eu busquei conhecimento, eu decidi estudar, fazer pós-graduação, especialização, leitura, buscar conhecimento através de obras espíritas, de tudo quanto é lugar, para entender o que era a ansiedade. E quando eu entendi, eu falei, tem cura. A ansiedade, meus amigos, é uma doença de fundo emocional. E vale a gente trazer um parênteses aqui bem importante. O nosso país tem uma cultura, e eu tenho visto agora, viajando para outros países, que não é só o Brasil não, eu achava que era coisa de brasileiro, sabe? Mas o ser humano, de forma geral, a gente tem uma cultura de não falar dos nossos sentimentos, de não falar das nossas emoções. É feio se expressar, é feio pedir ajuda. A gente aprende desde criança que tem que ser forte, que tem que dar conta de tudo, né? E também uma coisa que a gente também tem preconceito é de, eu não vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, vão achar que eu sou louco, vão achar que eu sou maluco, vão achar que eu não sou boa mãe, que eu não sou bom pai, não é? Nós temos esse preconceito, eu sei porque eu também tinha. Só que a gente desconhece que somos seres integrais. O que é ser integral? Eu não me envergonho de dizer que até 6 anos atrás eu não sabia nada disso que eu estou falando. Eu vivia num mundo só focado em trabalhar, em ter, só material, e eu não lembrava de ser. De ser mais caridosa, ser mais generosa, de ser mais empática, de procurar ser para a gente evoluir. E aí, eu vou trazer aqui uma história que eu ouvia muito quando criança, só para ver se aqui em Belo Horizonte também é assim. Eu lembro muito bem que eu era criança... Tô falando rápido, gente? É porque eu tenho tanto assunto e pouco tempo que eu botei uma velocidade 3,5 do WhatsApp. 4,5. Para dar tempo. Para valer a pena a vinda. E aí, eu ouvia muito quando eu era criança, adolescente, a minha mãe, minha avó conversando no quintal de casa. Sabe fofoca de família, assim? Já tô falando mineiro. Sabe sim? Já falei sim. Uai. Eu ouvi a minha mãe dizendo assim, dizem que a filha da fulana tá com depressão. Daí a minha avó falava assim,
Que depressão? Dá um tanque de roupa suja para lavar para ver se não passa a depressão rápido. Já vai passar. Vai carpir um quintal para ver se não passa a depressão. Já ouviram isso? Só que hoje em dia a gente ainda fala isso. Hoje em dia nós falamos isso. Dizem que a menina tá com ansiedade. Frescura. Falta de Deus. Falta do que fazer. Por que a gente fala isso, será? E outra coisa, o que os meninos escutavam quando criança? Homem que é homem não chora. A criatura, a menina, se descabela no chão. O menino tem que engolir o choro. Ele briga com o amiguinho, ele não pode chorar. Ele perde o pai, ele não pode chorar. Ele teve um problema no trabalho, ele não pode chorar. Quanto sentimento ele tem que engolir, né? Mas por que será que eles faziam isso? Não é por mal, mas só que isso é uma cultura lá dos nossos tataravós, nossos bisavós, e que a gente vai herdando. É uma herança de pensamento que é deles. Por quê? Antigamente não se falava em saúde emocional e saúde mental, não era época. Imagina da onde que a minha avó Júlia, que não tinha dinheiro para dar uma sandália para minha mãe ir para a escola, ia falar em saúde mental, saúde emocional, terapia. Não era época. Só que os tempos mudaram, gente. Tudo evolui. 2026, modernidade, tecnologia, né? E a gente ainda tá com a cabeça dos nossos antepassados. Então, assim, como que eu vou ter uma vida feliz, saudável, sem ansiedade, próspera, se eu não cuido dos meus sentimentos e das minhas emoções, se eu sou agressiva em casa, se eu estouro, se eu não sei lidar com dor, com medo, com frustração, né? A gente não sabe lidar, a gente não sabe nomear os sentimentos. E aí tem um espírito chamado Hermance Dufaux. Alguém já ouviu falar? A Hermance Dufaux, ela conviveu com Kardec. Ela foi, junto com o pai dela, eles fundaram a primeira sociedade espírita parisiense. Ela tinha 16 anos na época, uma menina muito corajosa, audaciosa. Desencarnou, tá no plano espiritual. Só que de lá, ela continua mandando mensagens para cá. E tem vários livros bem recentes dela. A Hermance, para mim, é uma luz na minha vida. Eu estudo muito o trabalho dela, porque olha o que ela fala, gente. Ela vem de encontro com isso que eu tô falando. No livro dela agora, que eu tava lendo, ela fala assim: o século XXI é o século dos sentimentos. Chegou a hora de olhar para os sentimentos. E mais, ela é bem taxativa. As instituições espíritas que não aderirem à prática para olhar para essas questões dentro das suas instituições devem rever os seus conceitos. O que ela quer dizer com isso? Que muito além dos centros espíritas trabalharem como a gente já trabalha, estudo mediúnico, evangelização, estudo do livro dos espíritos, tudo que a gente estuda em centro espírita, obra social, tudo isso, é importante a gente começar a trazer para dentro dos centros espíritas atendimentos, oficina dos sentimentos, práticas que a gente possa olhar para dentro. Porque a maioria dos problemas que a gente tem envolve sentimento e emoção, não é? É no trabalho, é com problema com a aceitação que a gente tem de qualquer questão, problema no relacionamento, problema com a amizade, problema no trânsito, TPM, tudo que tem sentimento e emoção. E a gente não quer olhar para isso. E para elucidar para vocês, para ver se faz sentido que a ansiedade é de fundo emocional, só um parênteses, eu vou trazer uma mini história, mas é importante ver o seguinte: a ansiedade ela é de fundo emocional. Pode ser um trauma na infância, pode ser alguma questão que eu sofri no meu relacionamento, pode ser uma pressão que eu aprendi a ser muito cobrada no trabalho, pode ser várias questões, não tem uma receita para quem tem ansiedade, né? Mas o primeiro passo para a cura, porque muita gente me fala: Shirley, qual é a cura da ansiedade? Se eu tivesse a receita, eu estava milionária, né, gente? Mas o primeiro passo é a gente aceitar, porque a gente não aceita. A gente, não sou ansiosa, não preciso de ajuda, não vou no médico. Se a gente quebra o pé, a gente vai no ortopedista porque não tem jeito. Né? A gente quebrou o dente da frente, vai no dentista. Agora, se eu não estou dormindo bem, se eu estou com pensamento negativo, se eu só estou chorando, se eu estou com alguma coisa ruim, emocional, a gente põe para debaixo do tapete, porque não é tão importante, gente. Se é a fonte de equilíbrio para tudo na vida, né? Para eu ser um bom pai, bom filho, um bom profissional, eu preciso estar em dia com os meus sentimentos, né? Mas aí, eu vou trazer essa história para vocês, que vai elucidar um pouquinho o quanto que na minha vida
E aí, cada um vai fazer suas reflexões ao longo da semana. Muita gente me fala assim, Shirley, 5 dias depois é que foi caindo a ficha do que tu falou. Eu acho que eu vivi algo parecido. Eu já fazia tratamento psiquiátrico quando a psiquiatra falou o seguinte assim pra mim. Shirley, a gente já trocou remédio, já alteramos medicação, já tentamos de tudo e você não melhora, cada dia mais ansiosa. Eu trabalhei a vida inteira em lojas, como vendedora, gerente, supervisora de rede de lojas. Então eu trabalhava com metas, sempre com uma cabeça muito a mil. E a psiquiatra falou pra mim, eu estou achando que a sua ansiedade é de fundo emocional. Nessa época eu ainda não sabia que era, né? Então eu vou pedir pra você que você comece a fazer terapia semanal. Vou contar pra vocês, não me envergonhem, porque eu sei que muitos aqui ainda pensam assim. Sabe o que eu pensei na época? Eu tinha 38 anos. Eu pensei assim, eu fazer terapia, vou pagar pra alguém me ouvir. Falo pra uma amiga que é de graça, eu pensei. Era meu conceito. Verdade, a gente não pensa isso, vou falar pra uma amiga que é de graça. Gastava horrores com iFood, com comida, com viagem. Eu dizia, o quê? Tudo isso numa sessão é muito dinheiro. Eu não sabia na época, gente, eu não sabia mesmo sendo instruída, estudei bastante, um cargo bom, eu tinha uma visão limitada sobre isso. Eu não entendia que o psicólogo, o terapeuta, eles são profissionais qualificados, assim como um engenheiro, um médico, para serem instrumentos para que a gente possa se ouvir. E aí, na marra, eu fui fazer terapia. Não foi por amor, não. Eu falei, tá bom, se ela disse que tem que ir, então eu vou, né? Eu quero me curar, quero melhorar, eu vou. Toda quinta-feira, religiosamente, na minha hora do almoço, eu ia fazer terapia. Saía do meu trabalho e ia lá fazer terapia. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Atenção a essa parte da história, gente, porque eu vou contar pra vocês o dia que foi o start, o dia que foi assim, ó, encontrei o meu caminho de cura. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Sabe o que eu pensava enquanto eu ia caminhando fazer a terapia? Eu me sentia a própria Mulher Maravilha nessa época, tá? Capa e tudo, eu achava. Não tô brincando, porque eu ia caminhando assim, ó. Nem sei o que eu tô indo fazer lá. Eu resmungando em pensamento. Eu não tenho trauma, eu não tenho problema indo lá pra terapia. Eu não sei o que eu tô indo fazendo lá, gastando dinheiro à toa. Eu vou lá, eu não choro, eu não tenho nada pra reclamar, eu nunca precisei de ajuda de ninguém, eu sou forte, tô indo mesmo porque a médica disse que tem que ir. Eu não sei pra que eu tô indo, mas eu ia. Chegava lá, sentava na frente da psicóloga, já tava amiga dela, né? Porque eu achava que eu tava indo lá brincar. Esse dia foi o dia que todo o meu conceito foi por água abaixo. Nesse dia, a psicóloga perguntou assim pra mim, Shirley, a gente já tá aqui algumas semanas, você sempre falou de várias pessoas, mas nós nunca falamos dos seus avós. Me conta, você conviveu com seus avós? Eu falei, eu convivi só com a minha avó, que é a mãe da minha mãe. Ela é viva, faleceu? Não, ela já faleceu faz tempo. E como é que era a relação de vocês? Era muito boa. Eu comecei a ficar animada contando. Eu era a neta preferida da minha avó, eu morava do lado da casa dela. Minha mãe vivia internada, então minha avó praticamente me criou. E a gente foi contando e bem feliz contando. Shirley, qual foi a cena mais marcante que você viveu com a sua avó? Não lembro. Tenta lembrar uma cena marcante que tocou a tua infância. Não sei, não lembro. Eu tinha 38 anos, não lembrava nada da minha infância com a minha avó. Aí, meus amigos, ela fez a seguinte pergunta. Algo que a tua avó falou pra ti, que te tocou fundo, que marcou a tua vida. Falou pra mim, eu tentei trazer, não lembrava. Ela, tenta lembrar algo que a tua avó falou. Aí, meus amigos, eu informo pra vocês nessa noite que todos nós, seres humanos, temos gavetinhas em que a gente guarda memórias lá no nosso subconsciente que a gente nem sonha que sabe. Porque quando ela perguntou o que a minha avó falou pra mim, eu comecei a lembrar de uma cena e relatar pra ela de uma situação que eu vivi, mas que eu não sabia que eu tinha vivido, eu não lembrava. E comecei a descrever pra ela. Eu tinha 5, 6 aninhos, e eu ia falando devagar, porque eu estava descobrindo junto aquilo ali, né?
Eu tinha 5, 6 aninhos quando a minha avó se abaixou na minha frente, no quintal da casa dela, e falou assim pra mim: minha filha, a avó precisa conversar contigo um assunto muito sério. É que tu já é uma mocinha, já tá começando a entender as coisas, 5, 6 aninhos. Como tu é filha única, a avó precisa te orientar para ajudar a avó. A tua mãe, ela tem uma doença muito grave. Ela sofre dos nervos. Antigamente se falava assim para saúde mental, esquizofrenia, né? Ela sofre dos nervos. E ela não pode se incomodar por nada que ela fica muito doente. Então a avó vai precisar te explicar como que tu vai ajudar a partir de agora. Porque tu já tá entendendo, né? Já é uma criança maiorzinha, já tá entendendo. Então, minha filha, a partir de hoje, tu não pode chorar na frente da tua mãe. A partir de hoje, se você sentir dor, a sua mãe não pode saber que você está com dor. A partir de hoje, se você tiver qualquer problema, qualquer medo, a tua mãe não pode saber. Se você brigar com o amiguinho na escola, tiver qualquer receio, a mamãe não pode saber. Sabe o que acontece quando a sua mãe se incomoda? Ela vai amarrada numa camisa de forças, numa ambulância, e vai lá para o hospital, fica muito tempo longe de ti. Enquanto eu ia falando isso para a psicóloga, eu estava descobrindo isso, que eu não lembrava. E foram caindo várias fichas. E eu falei, meu Deus, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu sou assim. Por quê? Aos 5 anos de idade, eu aprendi que eu não podia me expressar, que eu não podia chorar, que eu não podia falar dos meus sentimentos, que eu tinha que ser neutra diante do mundo. E o pior, aquela criança de 5 anos assumiu uma responsabilidade de ser mãe da própria mãe. Ela perdeu a infância, ela não conseguiu brincar e ser leve e feliz, porque ela tinha que cuidar da própria mãe. Enquanto eu ia falando isso para a psicóloga, eu fui entendendo muita coisa. E aí eu falei para a psicóloga aos 38 anos. Muita gente está fazendo conta da minha idade, né? Depois eu falo. Depois a gente faz um bolão. Não, obrigada, querido. Depois eu pego. Obrigada. Eu falei para a psicóloga aos 38 anos. Então eu posso chorar? Mas perguntei de verdade. Eu falei, eu posso chorar? Ela, sim, querida, você pode chorar. Ali foi o choro mais libertador da minha vida. Eu gritava naquele consultório porque aquela criança, ela viu a infância inteira a mãe sendo amarrada na camisa de força e nunca pôde chorar. Aquela criança sentiu dor, sentiu medo e nunca pôde chorar. Brigava na escola, caía na escola, se machucava e nunca pôde chorar. E eu chorava. Eu falei, então é por isso que eu sou assim. A boa notícia que eu trago pra vocês, pra gente sair desse drama, que tá todo mundo com uma cara tensa, é que a criança se curou, se libertou, porque nesse dia eu entendi uma coisa que eu não sabia que existia: feridas emocionais. Eu não sabia que existia, achei que a gente era só um corpo físico. E ali, nessa sessão, eu falei, meu Deus, pensa quanto trauma eu devo ter, eu não vou desistir mais da terapia. Eu preciso muito, a Mulher Maravilha tirou a capa. Eu falei, eu preciso muito, se numa sessão eu já descobri que eu posso chorar, pensa quanta coisa tem dentro de mim, de crenças que a vida me fez acreditar, né? E por que eu trago essa história pra gente? Porque quantos de nós vivemos situações na nossa infância com pai, com mãe, com alcoolismo, com abuso sexual, com bullying, que na época nem tinha, né? Na escola, agora no trabalho, na vida adulta, a gente vive situações que a gente vai se moldando para viver e a gente vai se tornando um ser humano que a gente nem é. Porque a vida pede pra gente ser forte. A vida pede pra você não chorar, a vida pede pra você dar conta. E quando eu fui entendendo isso, eu fui com mais força e dedicação para as sessões de terapia. Eu tenho muitas histórias para falar sobre saúde emocional, saúde mental, só que a gente não tem esse tempo hoje. Mas eu não posso deixar de trazer uma, que eu já vou fazer um gancho. Lá na frente, eu ficava esperando só pela quinta-feira, né? A pessoa que não gostava, fiquei super animada. Saía sempre com o olho inchado. E ali eu ia percebendo que no meu dia a dia eu fui me tornando mais leve, né? Porque eu conseguia falar, conseguia me expressar, dizer não, que eu nunca pude dizer. E numa sessão mais à frente, a psicóloga fez uma outra pergunta e eu lembrei,
Olha o que uma sessão de terapia é capaz de fazer com a gente, porque a gente tem no nosso subconsciente guardado muita informação, né? Numa outra sessão, eu lembrei, eu internada com pneumonia grave, com 10 aninhos de idade. A minha avó disse que eu não podia ficar doente para minha mãe não se incomodar, e eu cresci com pneumonia. Vivi internada. E eu lembro, nessa sessão, a psicóloga foi fazendo perguntas que eu lembrei, eu internada, com pneumonia, sem conseguir respirar, com muita febre, muito mal mesmo, vendo a minha mãe chegar no corredor com uma marmitinha na mão para me levar ao almoço. Porque quando a minha mãe não estava em surto psicótico, de esquizofrenia, ela tinha uma vida normal, né? E ela vindo me visitar com a marmitinha na mão de alumínio, e essa criança pensou o seguinte, eu, né? Meu Deus do céu, a minha mãe tá chegando. Ela vai me ver assim, vai ficar doente, vai ser internada e a culpa é minha. Por que eu trago essa fala que me emociona muito? Porque nós não temos ideia do quanto as toxinas emocionais adoecem a nossa vida, o nosso corpo físico, a nossa alma. O que é toxina emocional? Conviver com culpa é algo que corrói, gente. Então, se a gente se sente culpado por algo, a gente tem que aprender a se libertar disso. Outra questão, falta de perdão. Conviver com falta de perdão, como que eu vou ter saúde? Como que eu vou ser feliz e leve? E o que eu mais escuto, eu não perdoo a minha irmã, ela falou isso pra mim quando eu era criança, eu não perdoo o meu pai, eu não perdoo o vizinho. Quem é que carrega a dor da falta de perdão, gente? Somos nós, porque outra pessoa às vezes nem sabe. E a gente tá com aquele negócio dentro da gente. Remorso, mágoa, ira, raiva. Jesus Cristo, nosso mestre, ele dá o caminho da plenitude. O que ele diz pra gente viver bem aqui na Terra? Amar, perdoar, servir, fazer o bem, caridade, benevolência, compaixão. E a gente insiste em viver com raiva, irritação, culpa, falta de perdão. Me diz como é que eu vou ter saúde? O perdão é a libertação da alma. Só que a gente não entende que quando a gente não está bem emocionalmente, com essas questões todas, o nosso corpo padece. É um reflexo. Enfim, ao longo do tempo e das sessões eu fui me curando, me libertando, recebi alta lá na frente. Eu lembro que as pessoas falavam assim pra mim, as minhas melhores amigas, né? Nossa, Shirley, desiste dessa terapia. Cada vez que tu volta com a cara inchada, sempre chorando. E eu lembro que eu dizia assim, enquanto eu tô chorando, eu tenho ferida pra olhar. Né? Não adianta a gente botar o band-aid e fazer de conta que tudo acabou. Foi um longo processo e libertador, porque eu me libertei de tudo que me fez eu me tornar aquele ser humano que eu não nasci para ser. Hoje eu sou uma pessoa que chora, que fala dos sentimentos, que fala das emoções, que não deixa passar nada, porque eu entendi que isso é libertador. Qual é o convite que eu tenho para fazer para vocês com relação a esse assunto? Nem todo mundo tem acesso à terapia, nem todo mundo quer fazer terapia. Né? Não é o único caminho de cura da ansiedade também. Muitas vezes a gente pode procurar um atendimento fraterno no centro espírita, a gente pode começar a fazer atividade física, mudanças de hábitos alimentares são essenciais para quem tem ansiedade, né? Ai, Deus, me ajuda a me curar da ansiedade, tomo café preto o dia inteiro que me dá mais ansiedade. Ai, Deus, me ajuda a me curar da ansiedade, só assisto desgraça no celular. A gente tem hábitos que nos levam a ter mais ansiedade, então é importante a gente mudar os nossos hábitos. Ah, eu não gosto de fazer atividade física, não tenho tempo. Ok, mas se a gente faz uma caminhada, se a gente faz alguma atividade física, o nosso organismo produz serotonina, né, várias substâncias que nos deixam mais felizes. Como que a gente pode fazer para buscar ajuda terapêutica se às vezes a gente não tem condição de pagar? E aí eu vou começar a fazer uma transição aqui de assunto para vocês, fazendo uma pergunta. Quem aqui confia na espiritualidade? Levanta a mão. Gente, que povo de fé. Nunca vi tanta mão levantada. Confiam. 100% mantém a mão em pé. Olha, credo. Por que eu faço essa pergunta?
Confiar na espiritualidade é confiar no invisível. É naquilo que a gente não vê. Será que é verdade? Será que existe? Por que eu faço essa pergunta? Há 2 anos e meio atrás, esse espírito que passou a falar comigo, que eu já vou contar para vocês, me disse o seguinte: eu ia dar uma palestra em São Paulo no dia seguinte, num centro espírita bem grande, num teatro, na verdade, lá em São Paulo. Ia ter umas 400 pessoas. Olha o que o espírito me disse. Vamos ver se a gente confia e faria algo parecido, tá? Shirley, na palestra de amanhã, você vai colocar no mural o seu nome bem grande e o seu WhatsApp. Porque os espíritos estão modernos, né? Eles sabem de WhatsApp, tecnologia. Eles estão, gente. Né? Não sei se vocês sabem a história que o Chico Xavier falou assim para um amigo dele lá atrás. Ô fulano, o que é multimídia? Daí alguém respondeu para ele: ah, Chico, deve ser essas coisas de fita, de videocassete, essas coisas aí que vão... Ah, deve ser isso. Aí que os espíritos estão dizendo que a gente tem que falar de espiritismo na multimídia. Daí eu pensei, agora o Chico ia dizer, o que é Wi-Fi? Né? Enfim, daí ele falou, esse espírito, que eu tinha que botar o meu nome, o meu WhatsApp no mural e falar assim no final da palestra. Para 400 pessoas. Todos vocês que precisarem de terapia, de atendimento e que não tiverem condição de pagar o valor integral, é só me chamar no WhatsApp que eu vou ajudar todos vocês. Confiam na espiritualidade? Foi a pergunta que eu fiz. O que eu falei pro espírito? Eu falei, não tem como. Tem. Eu falei, como que eu vou botar meu telefone? É um lugar grande, vai todo mundo me chamar e o que eu vou fazer? Olha o que eu escutei. Faça a sua parte, que é só essa. Tapa na cara, né? Faça a sua parte, é só essa. O restante nós já estamos fazendo. Isso é confiar na espiritualidade. Esse espírito falou para mim que eles já estavam fazendo o restante. E eu falei, tá bom. Fui para casa, eu tava no hotel, fiz um cartaz deste tamanho, fui pro centro espírita, botei lá, né? Falei, maluca, botei. Dei a palestra. Quando acabou, eu bem segura, ninguém sabia do rolê todo, né? Eu falei, todos vocês que estão aqui hoje, mas numa convicção, né? Eu falei, Jesus amado. Todos vocês que precisarem de atendimento, de terapia, que não tem condição de pagar o valor integral, é só me chamar no telefone que tá no mural. A gente vai atender vocês. Tipo um teatro, assim. Eu falei, o que eu tô fazendo? A gente vai atender todos vocês. Determinou. Eu lembro que eu fiquei dando autógrafo, não sei o que, fui embora. Eu não quis olhar o celular naquele dia, tá? Te juro, eu fui dormir, não olhei o celular mesmo, porque eu tava com medo que eu ia ver, nem abri o WhatsApp naquele dia. No outro dia, tomei café da manhã e abri o WhatsApp. Eu falei, meu Deus. Tinha muita gente, era mais de 100 pessoas. E eu falei, como é que eu vou fazer? Daí eu olhei pra cima, eu falei, ó, vocês falaram que a minha parte era só aquela? Eu fiz, agora dá um jeito. Brincadeiras à parte, rezei e falei, olha gente, tá aqui a demanda, tem gente sofrendo, né? Eu não sei o que fazer, mas que vocês me ajudem, vocês falaram que era a minha parte. Falei com um amigo, falei com outro, falei com um psicólogo, fui falando, porque a espiritualidade, ela age na nossa vida não só através de mediunidade ostensiva, gente. Eles agem através de pensamento, de intuição, de ideias. Eles vão nos orientando sutilmente. E a gente acha que tem que ser aquele médium, né? Não. Em resumo, todos foram atendidos. E aí, por que eu estou contando essa história? Hoje, 2 anos e meio depois, o meu discurso ele é outro sobre esse assunto. Olha o quanto a espiritualidade age de forma surpreendente, tá? Então, informo a vocês que todos vocês aqui presentes e que estão assistindo a gente online, que precisarem de atendimento psicológico e não tiverem condição de pagar, o nosso projeto de terapia social chamado Filhos do Amor atende pessoas de forma online de todo o Brasil e fora do país e vem salvando vidas. São centenas de pessoas que são atendidas, pessoas que não tinham nunca condição de ir no psicólogo, pessoas que não tinham nunca condição de olhar para a sua saúde emocional. Às vezes tem a mãe que ganha um salário mínimo, o pai faleceu, tem 3 crianças autistas em casa, como que é fazer terapia? Da onde? Né? Então, por que eu trouxe essa parte aqui para a gente fazer uma análise? E se eu, Shirley, tivesse sido egoísta, que é a doença do século? Sabe o que é egoísmo?
Ai, vai me dar trabalho. Ai, não, eu não tenho tempo. Ai, mas e se, e se, e se? A gente pensa sempre na gente primeiro, né? Então, confiar na espiritualidade é lembrar de que nós não estamos sós. Essa foi a primeira provinha de não estamos sós. Eu tenho inúmeras para contar para vocês. Até 11 horas que é para ficar? Tô brincando. Qualquer coisa a gente vai tudo comer um cachorro quente depois, né? É. Gente, então é só como que faz? No meu Instagram, Shirley Venâncio Escritora, tem um link lá que é Terapia Social Filhos do Amor. Vocês vão clicar para ser atendido e clicar para ser o voluntário, tá? Ali tem a opção de ser um voluntário de todas as áreas que a gente precisa e para ser atendido também. A demanda é muito grande e a gente está estruturando, reformulando, então a gente precisa muito de novos voluntários para atender, para fazer triagem, e todos vocês que quiserem indicar para outras pessoas também, é só se cadastrarem. Esses dias foi muito, há um mês atrás mais ou menos, eu estava palestrando lá em Porto, em Portugal, e eu não esperava assim, porque daí eu contei tudo isso, tal, no final a senhora veio chorando me abraçar, ela falou assim, ó, uma portuguesa, ela falou: eu sou atendida pelo projeto de vocês já faz mais de tanto tempo e graças a isso eu ia tentar o suicídio. Olha, do outro lado do mundo, e na hora só me vem aquilo, faça a sua parte, que nós já estamos fazendo a nossa. Gente, fazendo esse link sobre confiança na espiritualidade, né? Jesus Cristo, que está ali, vamos olhar para ele ali. Está ali o Jesus, né? 20 séculos atrás, ele estava encarnado na matéria, vivo, andando. Falando de Deus, falando das curas, falando dos milagres, falando do amor, falando da caridade, pregando, né? Agora, na modernidade, 20 séculos depois, quem é que vai fazer isso? Será que a gente está esperando brotar 12 discípulos ou será que nós somos convidados a sermos discípulos da vida moderna? Por quê? Estou contando isso porque eu fui convidada, sem saber, e aceitei. Em 2021, eu era cética, eu não acreditava em espiritismo, eu não acreditava em vida após a morte, eu não acreditava em nada. Quando alguém falava em mediunidade, espiritismo, mesa mediúnica, eu dava risada, eu falo para vocês, porque eu achava que isso não existia. Mas a espiritualidade é tão estratégica que pegou uma cética para viver as experiências para ela contar. Então, o que aconteceu? Vou fazer de forma objetiva e trazer os pontos principais que vão despertar em vocês a fé. Em 2021, eu recebo um convite de uma amiga para ir até a casa dela, que ela disse que estava vendo a minha mãe a semana inteira e pensando na minha mãe. E eu falei, que estranho, porque ela não conheceu a minha mãe já morreu faz 9 anos, o que ela está falando da minha mãe? Bem curiosa, porque eu ainda tinha ansiedade, fui correndo, né? Falei, amiga, eu fui correndo para saber o que era. Só que nessa época, eu tinha ansiedade ainda muito elevada, tomava vários remédios e tive burnout. Vocês já ouviram falar em síndrome de burnout? Síndrome de burnout é uma doença relacionada ao trabalho. E vale eu trazer aqui um pouquinho desse assunto para vocês, porque às vezes a gente está vivendo algo aqui, nessa sala, e vai despertar. Eu trabalhava e ganhava muito bem, tinha um posicionamento excepcional, eu estava no cargo que eu mais sonhava. Então eu estava num lugar da carreira assim, top, né? Só que eu não queria mais trabalhar em loja, não queria mais trabalhar com meta, não queria mais trabalhar. Eu sentia que já era hora de mudar para algo mais humano, né? Tanto que eu tô aqui. E aí eu ia trabalhar muito ansiosa, porque aquilo já estava me fazendo mal. Sabe o que eu pensava? Meu Deus, não aguento mais trabalhar aqui, mas como é que eu vou começar do zero se eu já tenho 40 anos? Me achava velha demais. Meu Deus, eu não aguento mais trabalhar aqui, mas se eu começar do zero eu vou ganhar pouco. Daí, eu quero viajar, eu quero ter dinheiro para passear, vou ganhar pouco. Ia trabalhar agoniada, angustiada, eu sabia que era aquilo. Eu falei, eu não quero mais. Mas eu não sei fazer nada além disso, eu já tô velha, né? A falta de coragem me adoeceu. E aí eu falo que Deus, como Ele é bom o tempo todo, Ele olhou lá de cima pra mim e falou assim, querida, como tu não tem coragem, eu vou te dar um presente. Ele me presenteou com a síndrome de burnout.
Porque foi graças a essa doença que eu tive coragem de sair de um lugar que já não estava mais me fazendo bem. Só que eu precisei adoecer. E a síndrome de burnout me fez perder a memória, gente. Eu não conseguia falar, eu não conseguia socializar. O fundo do poço que eu estava, eu abri um subsolo. E foi nessa época que essa amiga me ligou para ir falar com ela. E aí, para melhorar tudo, burnout, ansiedade, eu comecei a ouvir vozes. Nunca sonhei que era espírito, pois eu não acreditava. Eu achava que eu estava tendo um surto psicótico, estava ouvindo umas vozes do além, estou doente, estou com alguma doença. Fui até a casa dessa amiga. Essa parte da história que eu vou contar para vocês é a parte que me abriu uma cortina e me fez estar aqui falando de espiritismo. A cética se tornou palestrante espírita, né? Sentei na sala dessa amiga, março de 2021. Em tão pouco tempo, olha, março de 2021. Minha amiga, pertinho de mim, uns 2 passos no sofá, ela perguntou, e aí, amiga, como é que tu tá? E eu tô pior. Porque agora eu tô ouvindo vozes. Vozes? Eu falei, e as vozes? O que essas vozes te dizem? Olha o que as vozes diziam. Eu pegava meu celular para gravar vídeo, porque daí eu fiz uma formação em coaching, porque como eu saí do comércio, eu não sabia fazer mais nada além de ser gerente e supervisora, eu jurava que eu ia ser coaching, né? Daí hoje eu brinco que eu sou coaching celestial. Daí eu peguei o celular para gravar um vídeo e eu ia eu ia falar assim, ó, você que quer mudar de carreira, bem blogueirinha, né? Você que quer mudar de carreira. Quando eu fui gravar, eu escuto assim, nem adianta gravar esse vídeo, não é isso que você vai fazer. O que eu tô pensando? Achei que era um pensamento. Peguei de novo o celular. Shirley, a partir de hoje, você vai cumprir com a sua programação reencarnatória. O que é isso? A partir de hoje, você vai trabalhar falando do amor e da luz de Deus. Eu falei, quem é que vai me pagar para isso, gente? Porque eu achei que era um trabalho remunerado. E contando pra amiga e chorando, que eu tava ouvindo vozes. De repente, ela conversando comigo, a fala dela mudou, o sotaque mudou, o tom de voz mudou. E eu olhei para ela, a postura corporal mudou, o olhar dela mudou. Eu olhei assim, amiga, tá estranha, por que tu tá assim? Não é a tua amiga, eu vim conversar com você. Pensa. Falei, meu Deus, agora tô maluca. Já não bastava ouvir voz, tô vendo um espírito na minha frente. A pessoa que não acreditava não tinha dúvida alguma de que não era mais amiga, porque não era. E eu olhei para esse espírito que estava falando através dela. Pode falar. Shirley, não fica com medo, presta atenção. Eu ficava falando para mim mesma, não fica com medo, presta atenção, presta atenção. Porque eu nunca tinha ido no centro espírita, reunião mediúnica, só em filme eu tinha visto. Olha o que esse espírito falou em março de 2021 para ver se a gente confia na espiritualidade. Eu vim te dizer que você vai se curar da ansiedade. Eu estava no pior momento. Vai escrever um livro e esse livro vai alcançar o mundo todo. Bem assim nesse tom. Olha o que eu falei pro espírito. Ai, acho que o senhor errou de endereço. Não sou boa de português. Não sou boa de gramática, nunca fui de ler, da onde que eu vou escrever um livro? Calma, é que você não lembra. Mas você já escolheu isso antes de vir para cá. E o seu livro vai falar sobre a sua cura da ansiedade para inspirar as pessoas a acreditarem na cura. E você vai falar de espiritismo e de espiritualidade no livro. Eu falei, como que eu vou escrever um livro de um assunto que eu não sei o que é? Eu não sei o que é espiritismo e espiritualidade, eu não sou espírita. Calma. É que você vai viver para contar, vai ser diferente. A maioria dos médiums estudam uma vida inteira a teoria e não vivem a prática. Você vai viver um intensivão de experiências mediúnicas para contar no livro, depois você vai estudar a codificação para entender. E tá, mas como é que eu faço? E o seu livro vai ser traduzido em vários idiomas. Sem dinheiro, com ansiedade, desempregada, com burnout, ouvindo vozes... Livro em vários idiomas. Tem certeza? Ele, sim, já tá tudo pronto. Você aceita? Aceito, mas eu não sei o que fazer. Já tá tudo certo. Para finalizar, ele me traz uma informação muito dolorosa que eu nem sonhava ser possível.
a sua mãe não está bem. Mas a minha mãe já faleceu. Não, ela está viva no plano espiritual. Eu falei, não, eu enterrei ela. Lá no dia do cemitério, só o corpo ficou ali. O espírito seguiu vivo e ela está sofrendo no plano espiritual, não consegue evoluir lá, porque se sente culpada pela tua doença. Então eu informo vocês hoje aqui nessa noite que ainda não sabem, de repente, os nossos amigos, entes queridos, assistem, escutam a gente por aqui. E eu não sabia que a minha mãe estava viva, muito menos me ouvindo, porque na minha crença católica eu aprendi desde criança que a minha mãe tinha morrido, estava no céu, descansando, em paz. Não tinha possibilidade de estar viva sofrendo, né? E eu mesmo sem saber se era verdade, sem conhecer nada de mediunidade, espiritismo, nada, eu falei para esse espírito assim, tá, mas se ela tá viva e sofrendo, eu não quero, eu quero ajudar. Tem como eu ajudar? Eu não entendo nada, o que eu posso fazer? Tem sim, já tá tudo pronto e organizado. Você vai conversar com ela em oração e vocês vão ter a conversa que vocês nunca tiveram e ela vai te dar o colo que ela nunca te deu. Colo? Sim. Quando você chegar em casa e estiver sozinha hoje ou amanhã, você vai conversar com ela em oração. Você não fala com Deus? Eu falo. Ele te escuta. Você não fala com anjo, com santo? Eu falo. Eles te escutam. A tua mãe está viva e vai te escutar. Nessa época eu não sabia, como tem lá no Livro dos Espíritos, que explica que a gente se conecta por pensamento com outro espírito encarnado ou não, né? E aí então eu falei, tá bom, então eu vou fazer essa conversa. E ela vai te dar o colo que ela nunca te deu. Fui embora com a cabeça, né? Pensa, falei, meu Deus, a minha mãe tá viva sofrendo, será que é verdade? Tava bem atordoada, porque eu ainda estava muito ansiosa. No dia seguinte, meus amigos, eu acordei nessa manhã de março de 2021, sem saber que eu viveria o capítulo mais lindo da minha vida nesse dia. Nem sonhava, nunca sonhei com isso. Nunca pedi, nunca imaginei, não sabia da possibilidade. Eu falei, bem, se é verdade ou não, que esse espírito disse, eu vou fazer minha parte, eu vou fazer minha oração, falar com a minha mãe para ela ficar bem, né? Daí botei um tapetinho no chão do meu quarto, me ajoelhei, achei estranho essa situação, né? Daí eu falei, vou fazer de conta que ela tá aqui. Daí fiz Pai Nosso Ave Maria, rezei bastante e tal. Falei, mãe, com o olho fechado, desde que a senhora morreu, eu não falei com a senhora ainda, que eu achei que a senhora estava morta. Mas ontem, mãe, daí eu comecei a contar como eu chegava da escola contando uma novidade, né? Eu falei, vou fazer de conta que ela tá aqui. Ontem uma amiga veio dizer que um espírito, mãe, falou comigo através da minha amiga. Um espírito, eu contando pra ela. Um espírito. E veio dizer que a senhora tá sofrendo. Só que eu não quero que a senhora sofra. E aí, gente, vou falar pra vocês. Essa manhã foi o dia que eu ativei uma fé dentro de mim que eu não tinha. Eu não sabia o que era fé até esse dia. Porque eu unia minhas mãos e a minha vontade que a minha mãe ficasse bem era tão grande, porque imagina, eu cuidei dela a vida inteira, eu queria que ela agora continuasse bem, né? Com muita fé, com uma fé que eu desconhecia, eu uni minhas mãos e falei assim, mãe, se tu tá viva em algum lugar, me escuta, mãe, me escuta. Acreditando muito. Daí eu falei, mãe, tu foi a melhor mãe do mundo, e chorando, chorando. Porque a minha mãe, ela tinha esquizofrenia no nível, assim, muito pesado. Ela tirava a roupa no meio da rua, tomava veneno de rato, não lembrava quem eu era. Era caótico. Mas quando ela estava bem, ela só tinha um objetivo. Ensinar para aquela criança, que o médico disse que ela não poderia ter, e ela teve coragem de ter, sobre honestidade, amor, bondade, perdão. Ela tinha um objetivo de fazer aquela criança ser um bom adulto. E eu falei, mãe, as minhas amiguinhas tinham mãe com saúde e não tiveram o amor que eu tive, então tu foi a melhor mãe do mundo, não é culpa tua, minha ansiedade. E fui acreditando e chorando e tinha certeza que ela estava me ouvindo, porque a minha fé conectou o meu coração com o coração da minha mãe. E numa fé mais profunda eu me emocionei muito e eu chorei. E eu disse assim, mãe, e solucei. Nesse soluço eu ouço um outro soluço no quarto. E eu pensei, que estranho. Nem em sonho eu imaginei o que iria acontecer. Minhas mãos começaram a ficar dormentes, meu pé dormente, uma energia no quarto. Mas eu não sabia o que era energia, nunca tinha vivido uma experiência mediúnica, né? E aí eu falei, meu Deus, parece que vai acontecer alguma coisa. Quando eu te dei, mãe, tu foi a melhor mãe do mundo. Eu escuto um outro choro vindo de longe.
falei, parece que tem alguém aqui, tudo de olho fechado. E aí eu comecei a sentir medo. E eu falei assim, Deus, eu tô com medo. Eu não sei o que vai acontecer nesse quarto, mas parece que alguma sensação, alguma situação vai acontecer, mas eu nunca estudei mediunidade. Mas se for da tua vontade que eu viva algo aqui, me amparem, porque eu não sei o que fazer. E aí, meus amigos, no choro mais profundo, eu ouço nitidamente a minha mãe chorando dentro do quarto. E eu falei, meu Deus, a minha mãe tá aqui. Assim como vocês estão ouvindo a minha voz, eu ouvi nitidamente o choro dela. Não tinha dúvida de que era o choro dela. E quando eu abro os meus olhos, eu me deparo com a minha mãe viva, em pé, na minha frente. Quando eu olhei aquela cena, em plena lucidez, acordada, saúde mental em dia, eu olhei para ela chorando, eu falei, mãe, eu achei que tu tinha morrido, mãe. E ela, minha filha, eu também achava que a gente morria. E ela, a vida não acaba. Eu preciso te dizer que Deus te reservou essa experiência para que você, que não acreditava, assim como eu, possa levar para o maior número de pessoas de que nós somos espíritos imortais, que o corpo é uma ferramenta, que só o corpo para de trabalhar e que o espiritismo não é nada vinculado à religião. Todos nós somos espíritos vivendo essa experiência material. Esse dia se tornou o capítulo mais lindo da minha vida. Foram quase 4 horas conversando com uma mãe que havia infartado e eu não pude me despedir. Foi um presente que Deus me concedeu, porque eu falo que eu fiz uma entrevista com ela, né? Pensa, 4 horas eu queria saber tudo. Eu fiz muita pergunta, que eu fiquei muito curiosa sobre várias questões. E se tornou o capítulo mais lindo do primeiro livro, que eu jurei que eu não ia escrever, que está na 7ª edição, traduzido para o português, francês e italiano. Olha isso, os projetos de Deus, né? Esse dia, a minha mãe me trouxe várias falas, todas muito valiosas, mas uma eu preciso compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido para o que a gente vive. Uma fala eu vou trazer. Minha filha, quando a gente vive aí na Terra, a gente não entende as doenças. Eu achava a esquizofrenia o maior peso da minha vida, a maior dor, a maior dificuldade, quando a esquizofrenia foi o maior presente que Deus me deu. Daí eu falei para ela, mãe, quando que essa doença foi um presente? Todo mundo sofria, era horrível. Calma, é que tu não entende ainda. Mas eu vou te explicar. Antes de ser tua mãe, eu fui um ser humano muito ruim. E eu nem sonhava, minha mãe era muito querida, boazinha. Eu fiz muito mal para as pessoas na vida anterior. Eu tirava a vida das pessoas, eu matava as pessoas na vida anterior que eu fui tua mãe. E aí eu morri. Fui para o plano espiritual, fiquei um tempo lá. Chegou a hora de eu reencarnar. A gente fez uma reunião, eu imagino uma equipe, assim é com a gente, né? Para escolher o que mais eu precisava aprender nessa encarnação que eu seria tua mãe. E a gente olha para as vidas anteriores e vê o que mais a gente precisa aprender nessa vida que a gente vai reencarnar. E eu, como não sabia o que era amor ao próximo, porque eu tirava a vida das pessoas, Deus me presenteou com a esquizofrenia como instrumento para me ensinar o que é amor ao próximo. Graças a essa doença, eu voltei para cá, agora, evoluída, em paz, porque eu aprendi o que é amor ao próximo. E olha que curioso o olhar dela, tá? Porque eu nunca tive o olhar dela. Lembra quando eu ia amarrada na camisa de força? Falei, lembro. Ali eu via o que era amor ao próximo. Porque eu ia amarrada, presa e precisava deixar o meu bebê para alguém cuidar. Ali tinha amor ao próximo. As pessoas me amavam e cuidavam da minha filha. Eu só voltei evoluída graças à esquizofrenia. E aí na Terra, a gente convive com doenças na família, com doenças na vida da gente. E a gente não entende que é Deus que coloca no nosso caminho. Gente, esse dia ele transformou minha vida. Foram quase 4 horas. E uma cena muito marcante, que eu sempre me emociono quando eu lembro, que no final dessa conversa, quando a gente já esclareceu tudo, muito perdão, muita libertação, muito esclarecimento, quando a gente já estava se despedindo, ela falou assim, a história do livro é verdade. Você vai escrever um livro e você vai ser escritora e vai viajar o mundo todo. Eu falei, sério, mãe? Porque eu ainda não acreditava naquilo, né? Porque eu estava no caos. É verdade, minha filha. E ela sentou na cama, me colocou em posição de feto no colo dela
e me deu o colo que ela nunca tinha me dado, que esse espírito falou, que foi um colo em espírito, sem doença, sem remédio, sem tremor, sem esquizofrenia. Deus me permitiu ter um encontro com a minha mãe sem a doença que ela teve a vida inteira, né? Esse dia transformou a minha vida, transformou a vida dela também, porque seguimos em paz, ela trabalhando lá e eu aqui. Nesse ano de 2021, eu passei a estudar o Espiritismo, a codificação de Allan Kardec. Nesse ano de 2021, eu me curei da ansiedade, parei de tomar todos os medicamentos, recebi alta do psiquiatra, recebi alta da terapia. Nesse ano de 2021, esse espírito passou a falar diretamente comigo, esse que ficava mandando mensagens, e desde então a gente vem trabalhando juntos. E nesse ano de 2021 eu fui morar em Portugal para fazer um mestrado em Ciência das Religiões, que foi lá que eu escrevi o meu livro inteiro, num prazo que eu recebi de 28 dias. Eu achei que para a Europa... Vendi tudo no Brasil, até a última colher. Vocês me dão mais 10 minutos? Senão eu não vou contar a parte mais emocionante. Pode? Ah, tá bom. Eu vim de longe, gente, dá um desconto. Uai. Botei meu pé em Portugal para fazer esse mestrado e eu achei que ia ter a vida que eu nunca tive, sabe? Estudante, curada, na Europa, de boas, assim, sem meta. Eu era outra pessoa já, essa que eu sou agora, né? Leve, feliz. E aí, quando eu ponho meu pé em Lisboa, no Brasil, tentei escrever o livro várias vezes. Eu falei, mas esse espírito disse que escreveu o livro, eu ligo o computador e não consigo. Quando eu botei meu pé lá, ele falou, agora você já viveu tudo que você tinha para viver. Foram 9 meses intensos de experiências espirituais, assim, ó. Você pode escrever o livro. Eu falei, então agora eu posso, sim. Daí eu comecei bem tranquila, o mestrado, o livro, quando eu recebo a seguinte orientação. Nós precisamos do seu livro pronto até 30 de abril. Eu perguntei se a gente confia na espiritualidade, né? Ainda há pouco. Era dia 2 de abril, até 30. Para a pessoa que não é boa de português, de gramática, nunca escreveu o livro, né? 28 dias não dá tempo. Tá? É que não dá tempo, meu mestrado são várias matérias, eu estudo 6 matérias, como é que eu vou escrever um livro em 28 dias, que eu não sei escrever livro, não sou escritora ainda, e o meu mestrado, que são 6 matérias. Olha o que o Espírito me diz, cancela o mestrado. Eu falei, vamos fazer uma DR celestial, pensei, né? Então, sabe o que é? É que o mestrado era o meu sonho, eu negociando com o espírito. Trabalhei no comércio a vida inteira, né, gente? Eu falei, olha, é que o meu sonho era o mestrado, eu custei a passar na prova, os documentos foram bem difíceis, eu tentando convencer, né? E agora eu tô lá estudando, então eu vim para Portugal para fazer esse mestrado. O mestrado não é a sua missão, o espiritismo é. Peraí, o que eu vou tentar agora? Eu pensei, vamos fazer o seguinte, 3 meses. 3 meses eu dou conta do livro e do mestrado. Nós precisamos até 30 de abril. Mas você tem o livre-arbítrio. Eu falei, mas é que eu não queria desistir. Sabe por quê? Porque eu já paguei. Olha o que o Espírito diz. Dinheiro não é importante. Fala pra gente aqui da matéria que dinheiro não é importante. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Última tentativa, eu pensei. Vamos lá, Shirley, criatividade, o que eu vou falar agora? Sabe o que é? É que eu paguei em euro. Eu juro, era 7 por 1 na época, era bem alto o euro, né? E falei, tá bem alto. Shirley, você escolhe o que você vai fazer, mas só lembrando que você já escolheu seguir com o espiritismo e com o livro. Nós temos um plano até 30 de abril. E a gente que é aqui da matéria, se der um bom motivo que valer a pena, a gente faz as coisas, né? E eu falei, mas por quê? O que vai acontecer? Conta pra mim, então. Confia. Eu falei, diz o que é, para que é? Confia. Como que é? A gente confia na espiritualidade numa hora dessa, será? Daí eu falei, tá bom. A gente terminou a conversa, eu chorei, porque eu tinha que fazer uma escolha. Peguei um ônibus, 2 metrôs, não sei o que, de onde eu morava, fui lá na universidade que eu tinha feito selfie, cancelei o mestrado, rasguei o dinheiro e fui para casa escrever o livro. Sem falar para ninguém no Brasil, sabe por quê? Imagina a minha família, a maluca, ouve voz, um espírito, escrever um livro, rasgar o dinheiro em euro, sem saber para quê.
né? Daí as pessoas perguntavam assim, ô Shirley, como é que tá o mestrado, né? Minha família, todo mundo. Eu falei, tá tudo bem, tá ótimo. Daí esses dias eu ouvi uma frase do Chico Xavier que me confortou muito. Perguntaram assim pro Chico, Chico, o senhor mente? Não, meu filho, eu adio a verdade. Daí eu me senti bem confortável, porque eu menti lá na época, mas eu tô falando a verdade hoje pra vocês, né? Enfim, fui lá, 5 de abril, 10 de abril, 15 de abril, e o espírito, já é dia 15, já é dia 20. Eu falei, você tem calendário, já é dia 25. Eu falei, meu Deus, saí do comércio pra não ter mais meta, né? Quando faltavam 3 dias, quase acabando ali, eu já com o livro pronto praticamente, bem aliviada que ia dar tempo, passei o mês inteiro trabalhando nesse livro. E aí eu falei, agora eu tenho que descobrir como é que faz para lançar um livro, né? Será que eu volto para Floripa? Eu não tenho ideia de como que faz. Só que eu não sabia que a espiritualidade já tinha organizado tudo, detalhes para mim. E aí vem ao meu encontro a oportunidade de lançar um livro espírita que eu estava escrevendo lá no interior de Lisboa, na fazendinha que eu morava, no maior evento literário do Brasil, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Eu falei, é golpe, né? Ninguém me conhece, não é verdade, né? Quem é que vai querer que eu vá lançar o livro na Bienal? Daí fiz uma reunião literária, né? Pesquisei a vida da pessoa para ver se ela existia. De vídeo, lá estava ela em Brasília, eu lá em Lisboa, no computador, eu conversando com ela. Ela falou, Shirley, você vai lançar sua carreira como escritora no maior evento, vai ser uma noite de sucesso. E falando tudo aquilo, eu olhando desconfiada, né? Tudo certo, isso, aquilo, só tem um detalhe. É o quê? A gente precisa do livro pronto até 30 de abril. Ali naquela hora, a lágrima escorreu, fez um eco na minha cabeça, assim, um zunido, né? E eu entendi que a espiritualidade, ela trabalha a todo momento, gente. Todo momento. Por quê? Para mim, lançar na esquina numa livraria é importante. Lançar no maior evento é importante, mas eu não tenho preferência. Só que a espiritualidade é estratégica, é sábia. Por quê? Depois que eu lancei na Bienal, que eu fui lançar, quando eu batia na mídia de São Paulo para falar do meu livro, ninguém queria saber quem é essa moça que escreveu um livro, né? Ainda mais espírita. Mas quando ela lançou no maior evento literário do país, na Bienal, as pessoas me entrevistavam na televisão. E eu comecei a falar de espiritismo, aí para mídia, as portas foram se abrindo. Hoje, eu alcancei o número de pessoas que eu venho alcançando através das palestras, dos livros, porque eu lancei na Bienal, porque a espiritualidade fez o agendamento para mim. Mas por que é importante falar isso? Nesse dia eu fiz um contrato e disse para eles, nesse dia, foi esse dia, eu lembro muito bem, é como se fosse um carimbo, eu sentada lá numa praça de Lisboa. Nunca mais, eu duvido de vocês, podem contar comigo. E assim vem sendo desde 2021. Então eu venho passando situações inimagináveis que eu penso, meu Deus, será? Eu lembro, nunca mais. E aí, para finalizar, a gente vai fazer uma reflexão sobre humildade. Vocês são humildes? Eu me achava Miss Humildade, com faixa e tudo. Até voltei para o Brasil, lancei na Bienal, sem o mestrado, sem dinheiro, sem a casa, sem o carro, sem trabalho e com uma missão. E o meu dinheiro foi acabando. E eu me vi numa situação que eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel do mês que vem, água, luz, imprimir livro e uma missão. Eu falei, já sei, tive uma ideia, vou voltar para o comércio, coisa boa, vou mandar uma mensagem para o meu chefe. Olha o que o Espírito diz. Você não pode trabalhar em horário fixo em lugar nenhum, nunca mais. Eu, por quê? Você vai viajar muito. Eu, pra onde? Eu não tenho dinheiro. Calma, a gente tem um plano. Olha eu aqui. Né? Eu, tá bom. Então não posso trabalhar no comércio. Já sei, vou lançar um curso. Porque daí viajando eu lanço um curso online e vou ter dinheiro. Gente, eu criei o curso das galáxicas. R$800 por curso. Vou lançar ao vivo segunda-feira no Jornal do Almoço. Já tenho 20 mil na minha conta. Eu já tava assim, rica, sabe? Liguei o computador, um curso maravilhoso, vou escalar, sabe, coisa monetária, assim. Daí todo dia de manhã eu rezo e medito, e ali os espíritos falam comigo. Nesse dia que eu ia lançar o curso, eu meditando, escuto assim, que curso é esse? Nesse tom. Eu já estava até com vergonha, né? Falei, lá vem. Eu falei,
É um curso que eu criei para ter dinheiro. Shirley, gente, vou fechar agora a história, a gente já vai embora. Essa parte foi a orientação mais difícil que eu recebi. A mais difícil. Mas a que me transforma todos os dias. A gente vai conversar. Depois da conversa você vai ligar o computador e deletar o curso. Então vamos fazer uma DR celestial. Olha só, posso começar falando? Pode. Cancelei o mestrado, rasguei o dinheiro, rasguei o euro. Eu tô com vocês, eu não vou desistir. Mas é que aqui na Terra paga aluguel. Aqui a gente come, tem que fazer a unha, tem que pegar ônibus, tem que pagar a luz, água, telefone. E eu quero trabalhar e vocês não deixam. Calma. Né? Porque eles já sabem de tudo, né? Calma. Tá tudo certo. Eu vou te orientar agora, você vai fazer o que eu vou te orientar, né? E vai dar tudo dar certo. Eu falei, tá bom. O que eu faço então? A partir de hoje, eu lembro bem, setembro de 2022, lá naquela casa que eu moro ainda, você vai exercitar a humildade que você acha que tem, que você ainda não tem. Eu falei, eu sou humilde. Não é. Sou sim. Não é. Você não sabe o que é humildade? Na sua missão espírita, você tem que saber. Então, a partir de hoje, você vai exercitar a humildade. Eu falei, como é que eu vou fazer? Você vai pedir e aceitar a ajuda das pessoas. Eu falei, pra quê que eu vou pedir ajuda? Pra tudo. Tudo o quê? Desentendida, né? Tudo o quê? Comer, morar, se vestir, se deslocar, pra tudo. Eu falei, mas eu prefiro trabalhar? Sim, porque você não é humilde. Você precisa saber na prática o que é humildade, exercitar. Vão ser 6 meses muito difíceis. 6 meses. Muito difíceis. Mas aos poucos tudo vai melhorando. E vai chegar um momento que você vai ter dinheiro para devolver para todo mundo que te ajudou. Agora olha essa parte, gente, que fantástico. A gente fala em providência de Deus, providência divina, né? Olha o que esse Espírito falou e eu confirmo para vocês. Todas as pessoas vão aparecer no dia e na hora que você precisar do pão, da comida, do ônibus, do livro. Nada vai te faltar. Só que você precisa acreditar e seguir. Nesse dia eu chorei muito, foi muito difícil para mim, porque eu tinha que fazer uma escolha. A pessoa que nunca pediu R$1 para ninguém na vida, tem que pedir coisa para morar, para viver, para comer, para pagar aluguel, para tudo. Eu sempre ajudava as pessoas, eu ganhava muito bem, viajava o mundo inteiro. Daí eu falei, Shirley, não pensa. Ele disse que eu já escolhi isso antes de vir para cá, não pensa. Esse dia que eu disse sim para esse exercício, eu trago uma frase que virou um mantra meu. Que Deus, Ele realiza verdadeiros milagres em corações dispostos. Porque o que eu passei a viver a partir desse dia é milagre atrás de milagre. Eu tenho um milagre para contar até 2080, escrever livro o resto da vida e não temos esse tempo. Depois vocês vão ver nos livros e em outros vídeos. Mas o primeiro milagre foi no dia seguinte, quando eu ia para Paraty, botei um livro em cima da mesa do shopping e pensei assim, meu Deus, eu vou lá em Paraty lançar esse livro amanhã. Comprei minha passagem 12 vezes no meu cartão celestial, que o meu Nubank eu chamo de cartão celestial. Eu dou o passo e Deus coloca o chão embaixo, sabe, sem ter para pagar. E não tem dinheiro para comer na viagem. Que ponto eu cheguei? E eu pensei assim, ó, a pessoa que tinha tudo não tem dinheiro para comer. Daí eu falei, Shirley, ele disse que são só 6 meses, depois vai passar. Então eu vou pedir um saco de pão para uma amiga, mortadela para outra, eu vou fazer a dieta do sanduíche, 3 dias comendo sanduíche, mas eu vou, vai passar rápido. Surge um senhor do meu lado. Oi, querida, tudo bem? Ele foi o primeiro milagre. Esse livro, que bonito, é teu? Eu falei, sim. Já leu? Eu falei, foi eu que escrevi. Nossa, nunca conheci uma escritora. Posso comprar teu livro? Eu falei, pode. Quanto é? R$59,90. Ah, então eu vou lá sacar um dinheirinho? Enquanto isso, tu escreve uma mensagem bem bonita pra mim? Eu falei, escrevo sim. Gente, vocês não têm ideia da festa que eu fiz. Quando esse senhor virou as costas, eu pensei, meu Deus, já tenho R$59,90. 59, é sério, eu falei, já tenho 59, nada vai me faltar, não pensa, não pensa. Porque além do pão com a mortadela, eu já vi maçã, iogurte, né? Já pensei em outras coisas. E eu falei, já tenho R$59,90, fiquei feliz. Eu falei, Shirley, não pensa, porque se eu pensasse, eu desistia. O senhor vem e me entrega o dinheiro. Eu ia abrir para contar o dinheiro, normalmente. O senhor coloca a mão em cima da minha mão e fala assim,
Esse momento, gente, prestem atenção, foi o primeiro momento que eu vi que eu não era humilde. O Senhor botou a mão em cima da minha mão e falou assim, ó, não precisa contar, fica com troco para ti, porque eu sei que tu vai precisar. 3 segundos que pareceram 20 minutos, porque a pessoa aqui, ela não tinha o que comer, mas não queria aceitar o troco do Senhor. Sabe o que eu pensei na hora? Como eu, Shirley, tão importante que eu me achava muito importante, vou viver do troco de alguém. Eu pensei, como é que eu vou viver do troco? Olha quanto orgulho, não tinha o que comer, mas não quer o troco. E eu falei, meu Deus, eu não sou humilde, os Espíritos sabem de tudo, eu não sou humilde. Em resumo, peguei o dinheiro, botei no bolso, agradeci. Ali eu vi que eu não era humilde, que era só o começo de uma jornada, né? Eu falei, penso o que vem pela frente, né? Entrei no ônibus para ir para casa, eu falei, já tenho R$59,90 e já tenho o troco do Senhor. Resolvi pegar para contar. R$1.000 tinha de troco. Esse senhor não foi a minha comida que ele alimentou. Ele surgiu ali no primeiro dia para alimentar a minha fé. Porque na hora que eu vi aquele troco, eu falei, nada vai me faltar. Ele me deu um gás. Deus colocou ele naquele primeiro dia para dizer assim, querida, nada vai te faltar, confia e segue. Em resumo, faz 4 anos desse episódio. Quando eu não tinha mais livros, surgiram livros impressos. Quando eu não tinha passagens, surgiram passagens. Quando eu não tinha dinheiro para aluguel, surgiram. Quando eu não tinha como seguir para os eventos literários, para os centros espíritas, tudo acontece. O que eu venho falar para vocês é que eu digo sim para Jesus Cristo a todo momento, porque Ele precisa do nosso sim. E muitas vezes a gente se limita com questões materiais para dizer esse sim. Né? Eu digo sim, esses dias falaram assim, Shirley, você pode lançar um livro aqui na Feira do Livro de Lisboa, em Portugal, e falar de espiritismo aqui nessa praça? Eu falei, como que eu vou dizer não para isso? Se a gente tem que levar isso para o mundo, eu sim! Depois eu pensei, meu Deus, a passagem em euro. Depois eu penso, né? Daqui a pouco, Shirley, já que você vai estar na Europa, tem como palestrar aqui em Paris? Eu, sim! Meu Deus, passagem de Paris para Lisboa, calma, vai dar tudo certo. Fui, voltei agora. A gente precisa acreditar, porque a gente fica a todo momento, Bezerra de Menezes cuida do meu pai na cirurgia do meu filho. Bezerra de Menezes cuida lá não sei o quê. Virgem Maria ilumina minha filha que vai fazer vestibular. A gente fica a todo momento recorrendo ao alto, confiando neles. Só que a gente não lembra ou esquece que eles contam com a gente aqui, gente. Pra gente regenerar esse planeta, a gente precisa agir. Agradeço a todos vocês pela presença, pelo tempo, que vocês possam me indicar para outros centros espíritas, que vocês possam procurar ajuda profissional, não é vergonha falar de saúde mental, saúde emocional, que vocês possam ativar a fé de vocês, que a nossa fé está muito morna hoje em dia, né? A gente tem um sonho, mas se não der certo, eu tenho um plano B. Que fé é essa? Que quer, mas já tem um plano B, né? E que a gente possa se encontrar mais vezes. Eu trouxe os livros para vocês conhecerem, se vocês tiverem interesse. Eu sou autora independente, sem editora, então todo o recurso dos livros é para imprimir mais livros, né? E essas viagens que eu faço para todos os lugares de centros espíritas, aqui fora do país, é tudo com a ajuda de irmãos de centros espíritas, de pessoas que contribuem e que se sentem parte da jornada. Obrigada a todos vocês e que a gente possa se ver mais vezes. Gente, gostaram? Não, diz que não na minha frente. Essa questão da confiança na espiritualidade, eu vou contar a história bem rapidinho. Eu gerencio as redes sociais da Casa do Caminho. E tem um espírito muito inquieto. E eu fico pensando, meu Deus, me dá uma luz para eu tentar alavancar minha casa para que ela decole e alcance os corações. Aí tem a Shirley Venâncio. Eu falei, quem? Shirley Venâncio. Aquela dos podcasts, aquela que foi na Europa. Ah, tá bom. Não, vá atrás dela, está vindo em Belo Horizonte. Eu falei, você quer que eu traga o nosso camisa 10 e a Shirley Venâncio? Eu falei, você quer que eu traga o Ronaldinho Gaúcho por 7 de setembro? Eu falei, não dá, ela não vai me dar atenção. Ela não vai. E foi assim, imediato. O entrosamento foi instantâneo e ela está aqui conosco. Então a gente tem que aprender a ouvir os espíritos. E eu ouço os espíritos na minha cabeça e não dou atenção. Eu não tenho a confiança devida. Então eu peço perdão ao meu guia espiritual, à espiritualidade que me intui,
E prometo, principalmente ouvindo a Shirley, dar mais atenção à espiritualidade e dar mais credibilidade àquilo que nos inspira os espíritos. Verdade. Por fim, Shirley, hoje nós temos a reunião de terça-feira e temos a nossa cabine de passes que não vai ocorrer hoje. Eu queria propor a você humildemente que nos direcionasse a um passe coletivo através de uma oração. Se você pudesse nos agraciar com sua palavra, nós seríamos eternamente gratos. Meus irmãos, Deus os abençoe. Vamos ouvir a nossa querida Shirley. Obrigada. Vou pedir que a gente possa soltar o ombro, soltar os braços, as pernas, que a gente nem se percebe que passa o dia tenso, né? Que a gente se entregue esses minutos, segundos finais aqui nessa cadeira. Agradecemos a Deus e a toda a espiritualidade por esse encontro. Agradecemos pela nossa vida, por essa oportunidade de estarmos aqui para a evolução nossa. Pedimos aos nossos anjos, aos nossos mentores, que abençoe os nossos lares, que abençoe a nossa família, o nosso trabalho, que nos dê cada vez mais saúde, fé e confiança para seguirmos os nossos dias. Que a gente possa viver os nossos dias mais presentes, dando muito mais atenção aos nossos familiares, olhando para dentro, cuidando dos nossos sentimentos. Que a gente aprenda a ser generoso com o tempo, que a gente aprenda a ser generoso com a nossa saúde, que a gente saiba que Jesus Cristo não está distante de nós, lá no céu, Ele vive no nosso coração. Que a gente possa sentir essa luz de Jesus todos os dias, que a gente possa se aproximar cada vez mais dele, pois muito além de ler o Evangelho, de estudar o Evangelho, Jesus quer que a gente viva o Evangelho. Que a gente possa nutrir nosso corpo cada vez melhor, que a gente possa nutrir nosso organismo, que a gente possa se preparar para o sono antes de dormir, fazer orações, agradecer pelo dia, pedir que nossos espíritos no sono possam ir para um plano de evolução, que a gente possa entender que todos os dias nós temos a possibilidade de contribuir de alguma maneira na vida de alguém. Que a gente possa ter preces diárias, que a gente possa sentir Deus presente na nossa vida e que a gente possa levar as nossas vibrações confiando que todos nós somos instrumentos de cura. Que a nossa oração seja sempre um instrumento de libertação para a nossa vida e do próximo. Que a gente possa seguir daqui em paz, com o coração tranquilo, confiantes na providência de Deus que é perfeita, confiantes de que todos os dias a gente pode ser um dia um ser humano um pouco melhor. Vamos encerrar fazendo a oração para a Virgem Maria, essa mulher tão corajosa, inspiradora, que deu a luz ao nosso irmão Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso nascimento. Amém. Gente, esses livros aqui já são meus. E não vamos desmentir os espíritos que acompanham a Shirley. Por favor, ela está aqui com os exemplares. Qualquer R$500 paga. Tá bom, gente? Então nós vamos fazer essa mesinha aqui, ela vai sentar e vai atender aqueles que porventura sintam no coração e queiram ajudar a nossa irmã, e ao mesmo tempo ajudar vocês também. E como a história que eu conto é uma linguagem fácil, até para quem não gosta de ler, sabe? Todo mundo tá falando assim, agora que a gente te conheceu, parece que tá ouvindo a tua voz. Obrigada, gente. Deus te abençoe. Obrigada. Deus te abençoe. Que abençoe. E amanhã a gente tem palestra em outro centro espírita, aqui na cidade, que tá lá no meu Instagram, se vocês quiserem indicar.